Olá, é com muito orgulho que damos continuidade ao nosso primeiro Seminário Verde Virtual do Maranhão, um evento apoiado pela Fundação Verde Herbert Daniel. Agora, nossa abordagem é marketing político. Trouxemos o palestrante Guga Fleury, um profissional com vasta carreira na área, para lecionar sobre este tema que ganha a cada eleições mais importância. Tudo isso, é claro, sem esquecer dos valores dos verdes, como ecologia, cidadania e democracia. Boa sorte aos pré-candidatos, estudantes, assessores e interessados na área. Esperamos que gostem e aproveitem esse aprendizado. Olá, tudo bem? Eu sou o Guga Fleury e você está no curso de Marketing Político Eleitoral. Nós iremos falar sobre 3 tópicos principais: informação, planejamento e ação. Aspectos fundamentais para as eleições de 2020. Vamos lá? No primeiro tópico que nós iremos abordar aqui no curso sobre informação, eu irei falar sobre o conhecimento do candidato, algo fundamental que você, que é pré-candidato ou candidato, deva se ater a essa questão. O que é conhecer um candidato? É conhecer sua biografia, seus pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças a essa candidatura, conhecer também qual a imagem que você, candidato ou candidata, representa para a sociedade, conhecer qual o seu posicionamento, entender qual o seu posicionamento, qual a sua narrativa. Isso é fundamental para que nós possamos conseguir constituir uma campanha eleitoral, uma candidatura. Então isso é muito importante naquilo em que a gente trabalha. Informação, planejamento e ação. Então vamos falar sobre informação, vamos começar a falar dessas questões. Quando a gente fala sobre conhecer um candidato, conhecer a sua biografia, é entender qual é o seu passado, quais são as suas ações passadas, o seu legado. Você que tem uma profissão, você que já tem alguma atividade que desenvolveu no passado, é justamente transcrever isso para o papel, para o computador, montar um texto, recuperar as fotos do passado, poder conhecer, trabalhar a sua história, juntar essa história para que ela possa ser transmitida para o seu eleitor. Então, conhecer um candidato, você conhecer a si mesmo, trabalhar esse conhecimento, trazer esse conhecimento à tona é importante. Então, começar com o passado, com a biografia, com um texto que apresente quem é o candidato, a candidata, fotos do passado com a família, no trabalho, em algumas ações sociais, algo que seja relacionado à política e não à política. Então, resgatar essas fotos, vídeos também, criar um texto de apresentação do candidato, da sua biografia é fundamental. Então, para você poder efetivamente construir a sua campanha eleitoral nesse primeiro quesito, que é a informação, você deva transcrever, você deva juntar todo o material que apresente quem é você, candidato ou candidata. Também fazer um estudo, que possa ser com um profissional ou com você mesmo, trabalhando o seguinte, o que a gente chama de análise SWOT, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então é muito importante que você possa se desenvolver no seu autoconhecimento ou que alguém levante essas informações para você. Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de melhor diferente? Quais são as suas fraquezas? Por exemplo, não ser conhecido para o seu público-alvo. Outro ponto importante são as oportunidades e as ameaças. Oportunidade é uma coisa que pode beneficiar a sua campanha. Ameaça é uma coisa que pode prejudicar. São coisas que você não tem controle, mas é importante tentar identificar, mensurar. Outra coisa muito importante é a questão da imagem. Qual imagem que você, sendo político ou não, representa para a sociedade? Só existem 4 imagens consagradas no universo político. Ou você é enxergado ou enxergada como um pai ou uma mãe, que é aquele que acolhe, que protege, que cuida, ou você é enxergado ou enxergada como um herói ou heroína, que é aquele que vem para resolver os problemas, que tem atitude, que correção, vem com correção, ou vocês são enxergados como um homem ou mulher simples, que é aquele que veio de baixo, da pobreza, tem uma identificação com o povo e se comunica muito bem com as classes mais pobres,
Então esse é o homem ou a mulher simples. E a quarta imagem consagrada, o quarto arquétipo que também chamamos, é do líder charme, homem ou mulher, que é aquela pessoa que vai conquistar o eleitor pela sua figura, pela sua persona, seja pela simpatia, pela inteligência, né, pelo discurso, oratória. Então é a figura da pessoa que conquista o eleitor. Então nós temos 4 imagens consagradas que existem, né, no universo político eleitoral, que nós precisamos identificar. Você que é candidato ou candidata precisa identificar a si mesmo para saber como que você vai se colocar diante da sua comunicação, na construção da propaganda, que nós iremos falar também neste curso. Então isso é de suma importância. Então eu falei sobre biografia, eu falei sobre imagem, e tem uma coisa muito importante no processo de informação, neste primeiro quesito, que é justamente o quê? O posicionamento. O que é um posicionamento de uma candidatura, de um candidato? É justamente a mensagem que ele vem trazer para a sociedade, para o seu público-alvo. O que você representa? Então, se você é pré-candidato ou pré-candidata a vereador, a vereadora, as pessoas precisam olhar para você, não só conhecer sua biografia, não só saber quais são os seus pontos positivos, mas também saber o que você representa. Será que você representa um bairro, uma região? Será que você representa uma ideologia, um conceito, um segmento, uma igreja, um sindicato, uma faixa etária? Você representa os jovens, as pessoas da melhor idade, você representa as mulheres, um gênero. Então é muito importante que você tenha uma bandeira definida, que você tenha um segmento. Isso é o seu posicionamento de campanha, principalmente para quem é pré-candidato ou pré-candidata a vereador, né? Para que as pessoas olhem para você e saibam, olha, aquela pessoa representa, ela tem uma imagem tal e ela representa tal coisa, né? Não pode se querer representar muitas coisas. Quem quer muito não tem nada. Então é importante que você, pré-candidato, né, ou já candidato, mais para frente, possa ser enxergado com uma imagem, como um homem simples, um líder charme, um pai, ou um herói, né, ou no caso feminino, uma mulher simples, uma mãe, um líder charme, né, ou uma mulher simples, e uma heroína, desculpa, e que você possa ter um posicionamento claro de campanha, ou seja, o que você representa. Você representa uma região, você representa um segmento, você representa um sentimento de mudança, né? De correção na política, de honestidade, de transparência. Então você pode representar uma ou duas coisas no máximo. Eu gosto muito de dizer isso. Quem quer representar muito, não dá para fazer nada, né? E aí não dá para chegar a lugar algum. Então, por exemplo, você pode representar a força e a virtude de uma mulher, alguém que vai lutar pelas mulheres, e também representar uma região da sua cidade ou um grupo específico que não é só as mulheres. Outra coisa muito importante é a narrativa, né? O diálogo, a narrativa é aquilo que vai trazer diante da sua comunicação nas redes sociais aquilo que você representa, a sua história de vida, as suas lutas. Isso é muito importante. Por que você luta? Por quem você luta? Quais são os seus objetivos? Por que você deve, né, ser eleito ou eleita? Então essa é a sua narrativa, que deve ser composto por histórias, por falas, por sentimentos, por depoimentos. Então nós estamos construindo uma candidatura naquilo que é mais importante, que é a informação. E uma informação que parte inicialmente de você, que é pré-candidato, né, ou pré-candidata, conhecer a si mesmo, saber qual a história que vai ser colocada, qual a imagem, posicionamento, narrativa, o que você tem de melhor e diferente. É assim que se constitui uma candidatura. Uma coisa importante também, que serve para quem é pré-candidato ou pré-candidata, né, vereador ou vereadora, é entender quem são os seus adversários. Provavelmente o seu adversário não está dentro do seu partido, né? Até porque a regra eleitoral mudou, então nós temos hoje colegas dentro do partido, porque um ajuda o outro, né? Nós temos ali apenas os votos que vão advir não mais de uma dobrada, né? Não mais de uma coligação, e sim apenas de um partido. Então o seu adversário provavelmente está dentro de um segmento específico, de um nicho, seja no seu bairro, seja na sua igreja, seja num sindicato, seja num espectro ideológico, numa representatividade. Por exemplo, você pode vir como um vereador ou vereadora que vai defender a terceira idade, a melhor idade, que vai defender as pessoas com necessidades especiais.
Então, existem várias defesas que, ao de você descobrir e potencializar essas defesas, esses segmentos, você vai tentar buscar entender quem são os seus adversários. Adversários de grupo, de nicho, que podem ser alguém que já tem um mandato de vereador, e aí entender como que esse vereador, dentro desse grupo, desse nicho, se ele é conhecido, como é conhecido, se o trabalho dele surtiu efeito nesses anos em que ele esteve como vereador. Essas pessoas que são o público-alvo desse grupo específico, o que elas desejam, necessitam e anseiam? Será que você, que é pré-candidato ou candidato a vereador, é conhecido perante esse público? Então eu dei um exemplo aqui, muito bacana. Por exemplo, vamos só então falar uma bandeira legal que é a defesa das pessoas com necessidades especiais. E eu sou candidato, pré-candidato, candidato a vereador numa cidade e já estou levantando essa bandeira das pessoas com deficiência, autistas, com síndrome de Down, com doenças raras, pessoas cadeirantes. Então, será que esse público, eles, as famílias, as instituições que os assistem, será que essas pessoas conhecem você que é pré-candidato e tem essa bandeira? Como que eles te conhecem? O seu trabalho já de pré-campanha é um trabalho reconhecido? Será que existe um link, uma ligação? Então é muito importante que nesse processo de informação, que é o primeiro ponto importante da construção de uma candidatura, você possa levar em consideração isso. Então esse primeiro ponto que eu estou falando é a informação. Então conhecer a si mesmo, conhecer os adversários, conhecer o seu público-alvo, aliás, onde que está esse público-alvo, em que rede social que ele está, o que ele necessita, deseja e anseia. E é muito importante, então, conhecer o ambiente ao qual está se estabelecido, O ambiente que eu digo é a cidade, o bairro, por onde você vai trilhar. Quem são os influenciadores lá no bairro ou nas redes sociais que estão ligadas a essas pessoas? Uma coisa importante é o formador de opinião, outra coisa é o influenciador, Nós temos os influenciadores digitais, nós temos os formadores de opinião de uma campanha. Formador de opinião, sobretudo, é cabeleireiro, esteticista, mototaxista, Uber, taxista, porteiro de prédio, professor de escola, pastor de igreja. São pessoas que passam o dia inteiro conversando com alguém. Então essas pessoas são os formadores de opinião. Mas existem os influenciadores de opinião e principalmente, agora nós temos os influencers digitais, em que eles trabalham sobre vários aspectos ou com nichos específicos. Por exemplo, numa cidade, num bairro ou num grupo etário com jovens ou com mulheres. Então é importante fazer um trabalho junto a esses influenciadores, não só aos formadores de opinião. Então esse primeiro aspecto da montagem de uma candidatura, que envolve a parte de informação, é extremamente importante. Continuando a falar sobre esse primeiro e importante aspecto da candidatura, da construção de uma candidatura, que é a informação, nós precisamos entender que é importante também, além de levantar as informações sobre nós mesmos, como nós já falamos também sobre os adversários de nicho, de grupo, mas também que a gente possa entender um pouco melhor sobre as demandas da população. Se você representa ou vai representar um bairro, é importante conversar com as pessoas desse bairro, entender quais são as demandas históricas, os problemas atuais, saber o que a prefeitura tem ou não trabalhado nesse sentido. E aí vem um aspecto importante. Você que é pré-candidato a vereador, a vereadora, vai estar numa chapa majoritária apoiando um candidato ou uma candidata prefeito ou prefeita, Então é importante entender quais são essas demandas e tentar criar uma sintonia entre o vereador e o candidato a prefeito para que falem a mesma linguagem, para que tenham um trabalho unificado. Entender então se a sua ideologia está compatível com o partido, se a sua fala ela está em sintonia com o candidato a prefeito ou a prefeita, da sua, digamos assim, do seu apoio, que está sendo montado. Então, nesse conversar com as pessoas e buscar informações para que você possa construir um projeto legislativo. O candidato a prefeito, ou a prefeita, ele tem o quê? Ele tem um plano de governo que ele precisa, inclusive, ser registrado e apresentado para a sociedade. Agora, você, que é o vereador ou vereadora, pré-candidato, o candidato, vocês podem o quê? Podem construir um projeto legislativo que vai trabalhar justamente
no nicho onde vocês vão buscar o voto, né? Seja no bairro, seja no segmento, seja uma ideologia, e trabalhar, mostrar isso para as pessoas, né? Então, desse ponto de vista da informação, é extremamente importante que nós possamos ter o máximo possível de dados, dessa coleta de números, qualitativos, sentimentos, percepções, para se ter o quê? Um entendimento do candidato, dos adversários, do ambiente, daquele momento da eleição e da construção de diálogo, de narrativas, de comunicação. Como você vai se comunicar com as pessoas. Então é fundamental isso. Você fazer também um mapeamento político. Você que vai trabalhar, por exemplo, no bairro, você precisa fazer um mapeamento de apoiadores, né? Quem são as pessoas que vão te apoiar, onde que elas estão localizadas. Então é muito importante que você entenda dentro desse mapa geográfico dos bairros ou do bairro onde você vai atuar, onde que você vai poder ter um apoiador com material de campanha, onde vai poder fazer eventos, quem são as pessoas que vão estar pedindo voto para você, e assim é muito importante. Finalizando então a questão da informação. Então informação é tudo. Você iria para uma guerra, para uma batalha, sem conhecer o terreno do adversário, sem conhecer o adversário, o inimigo, né? As forças que existem lá? Não. Então, uma campanha eleitoral é uma guerra, né? E a gente precisa estar muito bem munido, né? Precisa estar com as ferramentas corretas, e as principais são as informações. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre planejamento, o segundo aspecto importante da construção de uma pré-candidatura, né, e de uma candidatura. O que é planejamento? Planejamento nós estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B. O que nós precisamos fazer? Como nós iremos chegar lá? De que forma? Com quem? Quanto isso vai custar? Né? Como que nós vamos medir tudo? Então, dentro desse aspecto do planejamento, a primeira coisa a ser falada é a questão do quê? Da pré-campanha. O que é uma pré-campanha? É um momento que antecede o período oficial de uma campanha. Então, se a eleição, por exemplo, começa no dia 15 de agosto ou no dia 1º de outubro, quando for a eleição, independente da data, tudo que vem antes é o que a gente chama de pré-campanha. E é um momento muito importante, a pré-campanha, para que alguém se torne mais conhecido. Esse é o principal objetivo de uma pré-campanha, se tornar mais conhecido. E aí existem várias formas que nós iremos falar aqui, inclusive dentro dessa parte de planejamento e ação. Então, se tornar conhecido, né? Mais conhecido, mais falado. Quem já tem algum trabalho realizado, é importante que relembre as pessoas desse trabalho, desse legado. Então, primeira coisa fundamental de uma pré-campanha, se tornar mais conhecido. Segunda coisa, criar, desenvolver ou potencializar um espírito de liderança. Liderança sobre algum aspecto. Pode ser liderança de um bairro, de uma ideia, de um grupo. E o terceiro aspecto importante, né, é a questão da aproximação cada vez maior com a sociedade, com o seu público-alvo. E essa aproximação pode ocorrer nas ruas ou virtualmente, principalmente em tempos de pandemia, de coronavírus. Então precisa construir isso, nós iremos falar aqui também. Então, principal momento e momento também inaugural, pré-campanha. E aí tem esses três objetivos centrais, né, que nós iremos abordar um pouco. Então, na hora de construir um planejamento, além de ter as informações corretas que precisam ser levantadas, principalmente para uma campanha de vereador, é interessante que você tenha pontuado, então, né, qual o conceito da sua campanha, as mensagens, quem é seu público-alvo, em que rede social ele está, como que você vai se comunicar, e como que você vai se comunicar, o que é? Primeira ou terceira pessoa? Eu falo eu ou falo o vereador, o candidato tal, ou falo nós? O ideal é trabalhar sempre o eu e o nós, né? Na medida do possível. Nunca colocar na terceira pessoa falando, olha, na sua rede social, o vereador, o pré-candidato a vereador pensa isso. Não, você vai falar muito de você. E em alguns momentos, quando você estiver se referindo a um grupo seu, falar sobre nós. Então é muito importante você definir isso no planejamento, no que a gente chama de social script, várias informações. Então, quem é o seu público-alvo, sua imagem, posicionamento, né, discurso de campanha, quais são os canais de comunicação que você vai se utilizar, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, é o WhatsApp, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, mas definir quais são os canais de comunicação, pensando justamente quem é o seu público-alvo.
Por exemplo, se o seu público-alvo for um público mais jovem, mais descolado, ou inclusive de uma classe social mais alta, o Instagram você vai conseguir atingir muita gente. Agora, se o seu público-alvo forem pessoas mais simples, né? Pessoas mais humildes, ou pessoas com uma faixa etária de 40 anos para cima, provavelmente você tem que trabalhar muito em cima do Facebook. Ah, mas eu tenho que escolher uma rede social ou outra? Não, o ideal é você ter várias redes sociais, não precisa ter todas. Eu diria que principalmente é legal você trabalhar com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, né? Daqui a pouco eu vou falar, e o WhatsApp é fundamental. O WhatsApp a gente tem que usar em qualquer campanha e nós já falaremos sobre isso. Mas é importante dentro desse relatório, desse planejamento que você vai pensar a sua candidatura, para que você saiba exatamente por onde que você vai levar a sua mensagem, né? Não só qual a mensagem, mas quais são os canais, né, que você vai levar. E aí você vai pensar um pouco e você vai descrever dentro desse social script, desse relatório, justamente isso. Além dos canais de comunicação, com que frequência você vai publicar alguma coisa na rede social? É uma vez a cada 3 dias, uma vez por dia? O que é o ideal? O ideal, em geral, é que você tenha uma publicação, no mínimo, por dia, por uma série de fatores. Dentre eles que a rede social como um todo, o Facebook, o Instagram, eles têm entregue cada vez menos conteúdos. Eles forçam as pessoas a pagarem. Por isso que é importante você ter uma fanpage, além de um perfil. Por isso que é importante que o seu Instagram seja uma conta comercial. Então, definir a frequência de publicação é importante. Eu aconselho, no mínimo, uma publicação por dia. Mas qual publicação? Texto, vídeo, foto, GIF? O que exatamente? E aí a gente tem que fazer uma separação. Já falando sobre rede social e falando sobre essa questão de tipos de conteúdo, né, e de formato de conteúdo, é importante que vocês pensem o seguinte: o Instagram é uma rede social que ela aceita, ou que ela gosta, entre aspas, muito de foto e de vídeo. Vocês têm que procurar publicar menos artes, e é uma rede social muito da sua vida, do seu dia a dia, de coisas que demonstrem muito a imagem da pessoa. Isso é o Instagram. Já o Facebook é uma rede social muito mais de posicionamento, de debate, de discussão. Então o texto, algum texto que conte uma história, ou junto com vídeo, junto com uma arte, ou junto com alguma foto. Então o Facebook, ele permite que você crie discussões, que você consiga falar sobre um conteúdo. Já o YouTube, ele pode ser o quê? Ele pode ser, para muitos, um depositório de vídeos, um canal onde você vai lá e coloca os seus vídeos, que é importante também ter um canal, que o YouTube seja um canal de depositório de vídeos, mas que você pode fazer com que o YouTube seja um canal dinâmico, para que você fale sobre um determinado assunto. Que você tenha um canal no YouTube para falar sobre educação, falar sobre segurança, falar sobre saúde, falar sobre uma nova política. Então você pode usar o YouTube também como uma rede ativa. Lembrando que o YouTube também tem uma importância grande, porque a primeira busca na internet, não nas redes sociais, mas quando alguém quer saber sobre algo, a primeira busca é no Google, a segunda é no YouTube. E as duas ferramentas pertencem à mesma empresa, né? O Google e o YouTube, né? Aliás, o YouTube pertence ao Google. Já o Facebook e o Instagram representam uma outra empresa e eles não se conversam. Facebook e Instagram não se conversa com o Google, né, e com o YouTube. Por isso que quando você estiver numa rede social, por exemplo, no Facebook, é importante, em vez de publicar um link de um vídeo no Facebook, é legal você salvar esse vídeo e subir direto no Face. Porque se você coloca o link, é um link muitas vezes do YouTube, e como o YouTube não se conversa com o Facebook, o próprio Facebook barra o alcance, ele diminui esse alcance. Então são algumas dicas muito importantes e elas fazem parte de um planejamento, desse relatório, desse social script que você tem que montar. Então esse relatório de planejamento, de novo, deve conter sua biografia, o conceito, o posicionamento da campanha, imagem, quais são os seus discursos, né? As suas narrativas, um estudo sobre os seus adversários, um estudo sobre o local que você está fazendo campanha, a sua cidade, informações econômicas, sociais, culturais. Outra coisa muito importante é você ter nesse teu estudo, nesse planejamento, levantamento de informações sobre eleições passadas, quantos votos nas últimas eleições a pessoa do seu partido
quantos votos teve, quantos votos você aproximadamente precisa agora. Então você precisa quantificar e organizar tudo isso. E falando um pouco mais do planejamento nas redes sociais, é ter essas informações que eu estou falando desse social script, que é exatamente quem é o seu público-alvo, qual canais de comunicação nas redes sociais você vai utilizar, com que frequência, quais os formatos que vocês vão usar. Por exemplo, no WhatsApp, será que se eu mandar um vídeo pesado, longo, alguém vai abrir no WhatsApp? Provavelmente não, porque as pessoas têm uma definição de banda ali no celular, que pode às vezes gasta a internet. Então no WhatsApp, tente mandar um vídeo curto, né, com pouca duração, ou bem comprimido, né, um vídeo com baixa qualidade, senão a pessoa não vai baixar aquele vídeo, vai gastar os dados móveis dela. Uma coisa legal do WhatsApp também é você mandar áudios, você mandar textos, né, arte, tudo isso favorece a comunicação, né, os stickers lá, que a gente usa bastante hoje, né, usar dos emojis. Então isso é uma coisa muito bacana que a gente tem que trabalhar dentro do planejamento. E aí, como nós já estamos falando de planejamento, nós já estamos falando de ações também. Então, informação, planejamento e ação. Quando você monta esse planejamento seu, você vai definir justamente quais são as suas ações. Então, o que é uma ação dentro de um projeto, de uma campanha? Naquela semana, por exemplo, na semana tal, quais são as ações que você vai fazer? A sua comunicação na rua, nas redes sociais, qual é a mensagem, o que você vai publicar, o que você vai falar. Então tentem, uma dica importante, dentro do planejamento, por exemplo, no domingo ou no sábado, você montar um calendário de publicações e postagens. No meu Instagram, no meu Facebook, eu vou publicar tal coisa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então tentar montar esse calendário, se organizar, para antes de agir, planejar, montar esse calendário. E aí você vai, inclusive, ou você que vai fazer as publicações, ou outra pessoa que você vai entregar esse calendário, a pessoa que já tem todas essas informações, então é importante para que possa fazer a condução da comunicação. Dicas importantes que eu diria, inclusive, dentro desse processo de ação. Como eu falei, na pré-campanha é importante se tornar mais conhecido. Então você pode fazer impulsionamento de rede social. É permitido? Na pré-campanha e na campanha. Aliás, na campanha, você, além de poder fazer o impulsionamento, né, no Facebook, no Instagram, você precisa registrar isso, né? Precisa conversar com alguém que entenda, mas precisa sair lá, CNPJ do candidato, tal. Tudo isso é um processo que você precisa fazer quando começa a campanha, um registro junto ao Facebook e tal. Mas você pode, durante a pré-campanha, patrocinar coisas. Você pode, durante a pré-campanha, para se tornar mais conhecido, para fazer com que a sua mensagem chegue para mais pessoas, você pode fazer, inclusive, usar o WhatsApp, chamando as pessoas, os amigos, para compartilharem coisas no Facebook, para compartilharem no Instagram, né? Para poder, inclusive, compartilharem no WhatsApp. E o WhatsApp ele tem uma função muito importante nesse processo, né? Que é justamente de mobilização, de alcance de informações. Então, algumas dicas que eu dou importantes que vocês podem fazer já na pré-campanha. Primeiro, peguem o WhatsApp de vocês, o telefone, os contatos, e tente segmentar. Então, por exemplo, você está lá com o celular e está lá, começa, Adriana. Aí na frente da Adriana você coloca ou o bairro onde ela mora, ou você coloca um número, 1, 2 ou 3. Mas o que são esses números, Guga? O 1, por exemplo, você vai colocar o 1 em frente do nome Adriana, se a Adriana for o que a gente chama de cristalizado a favor. Aquele que você já tem o voto, que vai votar em você, que é um familiar, que é um grande amigo, que é um apaixonado, alguma coisa assim. O número 2 que você pode colocar ali no WhatsApp seria quem? Seria se por acaso a Adriana não for essa pessoa do cristalizado a favor. Ela for uma pessoa que está inclinada a votar em você. E o número 3 é uma pessoa que você conhece, mas um pouco mais à distância, desculpa. Então o eleitor ele pode ser separado por tipos, e isso é muito importante. Você pode usar isso no WhatsApp e você pode fazer com que a sua campanha, de uma forma geral, na sua atuação, na sua comunicação, seja separado. Eu falei sobre 3 níveis e você pode atacar o cristalizado a favor, o inclinado a favor e o indeciso, aquela pessoa que não te conhece muito, que pouco lhe conhece.
Existem mais dois grupos que aí então nós não vamos atacar, que é o inclinado contra e o cristalizado contra. Principalmente para uma campanha de vereador, isso a gente deve deixar de lado. Então existem 5 tipos de eleitor. E uma coisa muito importante a dizer para vocês é como conquistar o eleitor. Então nesse processo de planejamento e ação, você deve estar com isso na cabeça, né? Quais são as 3 formas de se conquistar um eleitor? Primeiro, através do passado. E eu falei isso aqui no começo do curso. O que é o passado? É você apresentar quem é você, o que você já fez, o seu legado, né? Tudo isso é passado. A segunda coisa é o futuro. O que é o futuro? O futuro é aquilo que você se propõe. São suas propostas, né? Mas propostas realistas, que expliquem o porquê. Né? Então, trabalhar proposições, propostas, é você construir um sentimento de futuro. Por que eu tenho que ser eleito? Como é que você vai convencer o outro a ser eleito? Um sentimento de esperança. Né? E por último, voltando, o presente. O que é o momento presente? É o relacionamento do candidato com o eleitor. O que é esse relacionamento? É nas ruas, nas redes sociais, o atendimento, o relacionamento. Você que é pré-candidato, quando alguém faz alguma coisa, algum comentário bacana na sua rede social, você curte, você responde, você dá atenção para as pessoas que entram em contato com você nas redes sociais, na rua. Então esse relacionamento é o momento atual e presente. Existe uma pesquisa, inclusive, que mostra que quando o candidato tem um contato mais junto do eleitor, ele tem 30% de chance a mais de conseguir o voto. Então essas dicas são extremamente importantes e a gente fala aqui do planejamento e da ação, o ponto 2 e o ponto 3. Finalizando o nosso curso, né, de marketing política eleitoral, é muito importante então finalizar e concluir. De novo, informação, planejamento e ação. Não dá para agir sem ter planejamento e você só consegue ter planejamento se você tem informação e várias informações. Monitoramento de redes sociais, acompanhar o que as pessoas estão falando de grupos, nos grupos de Facebook, nas redes sociais, conversar com o seu eleitorado, com a sociedade. Então, informação é base de tudo. Quem tem informação, tem tudo. A informação você consegue pensar no futuro, aonde você quer chegar, de que forma, com quem, quando, e aí você constrói um planejamento separado em pré-campanha e campanha. Cada uma, como eu falei aqui, tem um aspecto diferente. A pré-campanha tem objetivos tais, a campanha tem outros. Quando chegar a campanha, você precisa já ser mais conhecido, precisa as pessoas entenderem o que você representa, qual a sua liderança, quais são os seus pensamentos, qual a sua ideologia, né? Então, e a campanha, ela tem que ser um reforço de tudo aquilo que vem sendo construído. Então, essa dica final é muito importante: informação, planejamento e ação. Lembrem que essa campanha especificamente, 2020, né, as eleições de 2020, vai ser a eleição do celular, né, vai ser a eleição do WhatsApp, a eleição, inclusive, que vai fortalecer quem tenha iniciado um trabalho antes, né, um trabalho anterior. E o momento pelo qual nós vivemos em 2020 é muito diferente de 2018, 2016. Este momento de pandemia, né, de coronavírus, Covid, é o momento onde nós precisamos fazer com que nós, né, candidatos, vocês que são os candidatos, possamos trazer à luz da sociedade um projeto que contemple cuidar das pessoas, reconstruir emprego, saúde, olhar com carinho, com atenção. Então é muito importante que a população espera isso de um futuro político, seja ele vereador ou prefeito, construir esse sentimento, envolver as pessoas, discutir propostas reais, trazer as pessoas, criar uma ouvidoria. Isso é muito importante para as redes sociais. As redes sociais não podem serem apenas um palanque, só você, um monólogo falando. Então, gravem vídeos pedindo a opinião das pessoas, façam interação, né? Enquetes, peçam opinião, tentem trazer as pessoas para dar opinião, para elas participarem, para elas construírem um projeto de governo, um projeto legislativo. Então essa participação, essa interação, né? Cuidar do tempo, da sua imagem, tentar usar muito do celular, né? Gravar esses depoimentos, storytelling que eu falei, contar histórias, histórias de pessoas. Então isso é fundamental. Agradeço a presença de vocês, né? Esse foi o fundamento do nosso curso de marketing política eleitoral. Trazer informações lúcidas,
com experiência, com conhecimento e vivência, teoria e prática, para que nós possamos enfrentar, né, esse momento importante da democracia, que são as eleições, e que nós possamos efetivamente construir uma boa política com bons políticos, com bons propósitos. Um forte abraço.